pessoas, eu acho que talvez não entre muito mais que isso, não. Pronto, tá gravando. Bom dia. Bom dia. Vamos falando, vamos perdendo a vergonha, gente. Bom dia, Como professor. vocês estão? Tá tudo bem? Também, a senhora. Tá tudo bem. Tá? Vocês estão se guardando direitinho em casa com esse Covid? É do jeito que a gente pode. É, né? Infelizmente, tem gente que tem que trabalhar, não tem como ficar em casa. Mas quem tem que trabalhar tem que ter o cuidado, né? A gente tá vendo crescendo cada vez mais e agora é entre os jovens. Não, acabou aquele negócio que era só idoso, né? Agora é entre os jovens. Então a gente tem que ter mais cuidado ainda. Sei que tá difícil, ninguém aguenta mais ficar em casa, mas infelizmente é a nossa vida e a vida da nossa família, né? Então vamos ter consciência e vamos ficar em casa. E vamos à nossa aula. O que acharam da aula de escalas? Deu para fazer os exercícios? Sim, agora a questãozinha 14, ô bichinho que deu trabalho, viu? A 14 era o quê? Me lembra aí. Era para desenhar aquela propriedade em forma de trapézio. Do trapézio. Vocês não perceberam que no livro tinha essa questão, não? No livro, eu acho que se não tinha Eu percebi, eu fiz por lá. Eu acho que eu fiz certo, né? Fiz me baseando por lá. Agora, eu acho que mudava os valores do livro, né? É, mudava. Mas a questão era do mesmo jeito. Pronto. Então, vamos à nossa aula de hoje, que é sobre vistas ortográficas. Eu vou colocar para apresentar. É uma aula bem rápida, certo, gente? Porque é uma aula praticamente, na sala de aula, é uma aula prática. Então, aqui você vai ter a teoria, lógico, mas é pouquíssima coisa. É uma aula prática. Tá dando para ver aí, todo mundo? Tá sim. Tá? Então, vamos lá. Vistas ortográficas. Vocês lembram que a gente já aprendeu a projetar um ponto, uma reta e um plano, não é isso? Sim. Na aula de hoje, a gente vai aprender a projetar um objeto. Vistas ortográficas nada mais é do que a projeção de objetos. Onde é que isso é muito utilizado? No desenho mecânico. Quem trabalha com desenho mecânico, que vai desenhar, nada mais é do que a projeção de um objeto, que é o que a gente vai aprender a fazer hoje, certo? Então, vocês vão aprender a representar um objeto através das suas vistas principais e vão aprender a identificar as vistas ortográficas principais de um objeto. Existem duas maneiras de representar um objeto. Sejam eles através das vistas ortográficas, que é o que nós vamos aprender hoje, onde os objetos são projetados nos planos de projeção, certo? Nas vistas ortográficas, o objeto é representado da maneira que ele realmente é, ok? Da maneira que ele realmente é. Então, ele é representado em verdadeira grandeza. Apesar de que eu posso utilizar um fator de escala para diminuir ou para aumentar aquele objeto, tá? Mas a proporção vai ser a mesma, certo? Quem lembra o que são projeções cilíndricas ortogonais? Quem lembra o que é isso? Ninguém lembra? É aquela que os raios projetantes incidem no objeto de forma ortogonal, né? Ou seja, 90 graus. E aqui é melhor representa o tamanho do objeto em verdadeira grandeza. Muito bem, isso mesmo, ó, gente. Outra pessoa pedindo para participar, vou ter que. Deixa eu.
Isso mesmo, é isso mesmo. Você só esqueceu de dizer que é aquela que os raios projetantes partem do infinito, né? Mas isso mesmo, raios projetantes partem do infinito, vão inserir nos pontos do objeto e vão projetar esses pontos, depois a reta e depois os planos, nos planos de projeção, de novo. Ah, Maria, desse jeito é ruim demais. Vai ficar complicado. Quando terminar a aula, a gente combina um horário, a gente pode até combinar para começar essa aula de 8h30, para evitar isso, evitar atraso, tanto meu quanto de todo mundo, né? Terminar a aula, a gente combina. Então, vamos voltar. Existem duas maneiras de representar um objeto. Através das vistas ortográficas, né, em que os objetos são representados nos planos de projeção na maneira que ele realmente é, que é através das projeções cilíndricas ortogonais, que vocês lembram, né? Raios projetantes partem do infinito, essa figura aqui. Vou inserir nos pontos, na reta e no plano, e projetar eles nos planos de projeção. Então, quando a gente for fazer as vistas ortográficas, a gente tem que lembrar muito bem dessa figura aqui, do que está acontecendo. Porque isso aqui vai acontecer não só no plano horizontal e no plano vertical, vai acontecer ao redor de toda a figura. Nós vamos ter 6 planos de projeção envolvendo o objeto, certo? 6 planos de projeção envolvendo o objeto. Então, lembrando aqui dessa imagem, como ocorre a projeção dele, vai ser bem fácil para a gente trabalhar com a projeção do objeto. As imagens dos objetos são representadas, né, são projetadas nos planos de projeção. A outra maneira de representar o objeto é através das perspectivas, que aí perspectivas vai ficar para a próxima aula, certo? Perspectiva vai ficar para a próxima aula. Então, na perspectiva, o objeto ele é representado da maneira como ele é visto por um observador, em 3 dimensões. Vai ter a dimensão de largura, altura e profundidade, certo? Hoje nós vamos estudar as vistas ortográficas. Então, vamos lá. Nós temos aqui 3 planos de projeção. O plano vertical, que eu chamo de pilinha, o plano horizontal, que eu chamo de pi, e o plano lateral, que eu chamo de pi duas linhas, né? No caso, esse daqui é um plano lateral direito, então é pi D, pi duas linhas D, certo? Plano lateral direito. Quando eu coloco o meu objeto no espaço, o que vai ser a vista? A vista do objeto vai ser a posição do observador em relação ao objeto. Então, quando o observador se posicionar na frente do objeto, certo? Que ele se posicionar aqui na frente do objeto, o que ele vê vai ser a vista frontal, que vai ser projetada num plano posterior a ele. Então, a vista frontal vai ser projetada no plano vertical, certo? Quando o observador está aqui de frente, ele vai ver medidas de quê? De largura e de altura. Ele não vê medidas de profundidade. Gente, profundidade e comprimento é a mesma coisa. Eu prefiro chamar de profundidade, porque eu acho mais didático de diferenciar. Às vezes a gente confunde o que é largura e comprimento, tá? Então, quando ele está de frente, na vista frontal, ele só vê medidas de largura e de altura, ok? Isso é para o objeto no primeiro diedro. Aqui na aula, nós só vamos estudar objetos no primeiro diedro, certo? O objeto, ele pode ser projetado no primeiro ou no terceiro diedro. Ele nunca é projetado no segundo ou quarto. Por que que ele nunca é projetado no segundo ou quarto? O que é que vocês acham? Por quê? Alguém tem ideia? Lembram que quando o objeto está no primeiro diedro, é o quê? Afastamento positivo e cota positiva. Afastamento positivo eu leio para
baixo, cota positiva eu leio para cima. Terceiro diedro é afastamento negativo e cota negativa. Então, afastamento negativo eu leio para cima e cota negativa eu leio para baixo, ou seja, fica um oposto ao outro, né? Um para cima, outro para baixo. Se eu for projetar um objeto no segundo ou no quarto diedro, o que acontece? Segundo diedro é afastamento positivo e cota, afastamento negativo e cota positiva. Em épora, as duas projeções ficam acima da linha de terra. O quarto diedro é o contrário, é afastamento positivo e cota negativa. Em épora, as duas projeções ficam para baixo. Por que eu não projeto no segundo e no quarto diedro? Porque vai haver sobreposição de imagem na hora que eu for rebater aqui o cubo, ou seja, na hora que eu for abrir esses planos. Então, se for segundo ou quarto diedro, a vista superior vai ficar em cima da vista frontal, certo? Fica um em cima do outro. Então, por isso que só se projeta objetos no primeiro ou no terceiro diedro. Em todo canto se projeta objetos no primeiro diedro, com exceção dos Estados Unidos, que eles são bem diferentes, né? Eles querem fazer tudo diferente, eles trabalham lá com projeções no terceiro diedro. Qual é a diferença disso, de projeção no primeiro para projeção no terceiro diedro? Eu situar um objeto no espaço no primeiro ou no terceiro diedro. É somente a ordem que vai ficar essas vistas, caso caibam todas elas na mesma folha. A única diferença é essa, é a ordem de abertura do cubo, certo? Então, vamos voltar. Vista frontal, o observador se posiciona na frente, o que ele vê é projetado no plano posterior a ele, no caso, plano vertical. Vista superior, o observador se posiciona acima da edificação, e o que ele vê é projetado posterior a ele, ou seja, no plano horizontal, certo? No plano horizontal. Quando o observador está na posição de frente, ou seja, ele está por fora do objeto e da posição de frente, ele vai para o lado esquerdo, ele vai ver vista lateral esquerda, que vai ser projetada no plano lateral direito. Vista lateral esquerda, o que o observador vai ver? Vai ver medidas de profundidade e medidas de altura. Gente, nem falei isso. Vista superior, o que o observador vai ver? Medidas de largura e medidas de profundidade, certo? Nós não vamos desenhar um objeto no espaço, nós vamos desenhar ele em épora. Por isso que, para mim desenhar um objeto em épora, eu vou ter que rebater aqui esses planos, certo? Eu vou ter que planificar aqui para que eles fiquem todos no mesmo plano, ou seja, todos no mesmo alinhamento. Como para essas três situações aqui, como que vai ser esse rebatimento? Primeiro, o normal, né? Que o plano horizontal gira, plano vertical sempre permanece parado, e o plano horizontal, ele vai girar, né? Ele vai aqui para baixo. Então, vejam, a vista frontal e abaixo vai ficar a vista superior, certo? Vista superior. Quando a gente estiver trabalhando com vista superior, a gente sempre vai desenhar ela de baixo para cima, tá? Isso é uma dica para vocês. Quando for trabalhar com vista superior, eu desenho ela sempre de baixo para cima, porque vai ser sempre do início para o fim. Então, a vista superior fica abaixo da frontal. E aqui, o plano lateral direito, que está contendo a vista lateral esquerda, a gente vai rebater para que ele fique à direita da vista frontal. Mais uma vez. Deixa eu...
Ok? Então, essa é a ordem, por enquanto, dessas 3 vistas. Vista frontal, abaixo a vista superior e para o lado a vista lateral esquerda, ou seja, à direita, né? Nós temos a vista lateral esquerda. Quando o observador está da posição de frente e por fora do objeto, ele vai para o lado direito, ele vai ver vista lateral direita. Ele vai ver medidas de quê? De comprimento e de altura. Medidas de comprimento e de altura, certo? Então, vista lateral direita vai ser projetado no plano lateral esquerdo, ok? Vista lateral direita projetada no plano lateral esquerdo. Quando houver a épora, tá? Que houver o rebatimento aqui, a vista lateral direita vai ficar à esquerda da vista frontal, certo? Vista lateral direita vai ficar à esquerda da frontal. Gente, tudo isso para o objeto no primeiro diedro. Se fosse terceiro diedro, seria o contrário. A gente ia inverter vista frontal, no caso, vista superior e inferior. Quando tiver todas as vistas, eu mostro a vocês como é que fica terceiro diedro. Então, qual é o conceito? Vistas ortográficas principais de um objeto são as suas projeções ortogonais nos planos horizontal, vertical, laterais de projeção. Certo? É a projeção dos objetos, a projeção ortogonal. Vai haver casos em que eu precise de menos vistas, somente 2 vistas seja suficiente para representar um objeto, 3 vistas. E vai ter casos que eu vou precisar de uma quantidade maior de vistas para me poder representar este objeto. Por exemplo, se eu pegar uma lâmpada, né? Uma lâmpada. Eu preciso ter várias vistas para representar uma lâmpada? Não. Eu estou falando aquela lâmpadazinha tradicional, né? Aquela amarelinha. Eu não preciso ter, porque a vista frontal, lateral direita, lateral esquerda e posterior são iguais. Então, eu vou precisar ter apenas a vista frontal, uma vista superior e, se quiser, uma vista inferior, mas também não é necessário, porque quando se representa superior, você também representa inferior, certo? Então, vamos terminar aqui de completar as vistas do objeto. Está faltando o quê? Quando o observador ele se posiciona abaixo da edificação, ele vem para baixo, ele vai ver a vista inferior, que vai ser projetada em um plano horizontal, ou seja, outro plano horizontal. Isso aqui é outro tipo de plano, é igual a esse. Eles são planos paralelos, certo? Então, quando o observador se posiciona abaixo, ele vê a vista inferior no plano horizontal. Para finalizar o plano, a gente tem aqui um plano frontal. Esse plano frontal, ele é paralelo ao plano vertical, certo? O plano frontal é paralelo ao plano vertical. Então, quando o observador se posiciona atrás do objeto, ele vê a vista posterior, que vai ser projetada neste plano frontal. Então, o observador se posicionou abaixo, ele vê a vista inferior, projetada no plano horizontal. O que é que ele vai ver de medidas? Ele vai ver medidas de largura e medidas de profundidade. A mesma coisa que ele vê na vista superior, medidas de largura e de profundidade, certo? Quando o observador se posiciona atrás do objeto, ele vê a vista posterior, que vai ser projetada no plano frontal. Quais as medidas que ele vai ver? Medidas de largura e medidas de altura, certo? Medidas de largura e medidas de altura que ele vai ver aqui nessa vista posterior. Gente, não dá para a gente desenhar assim, é muito complicado, né? Você fazer um cubo e em cada face desse cubo desenhar. A gente precisa planificar esse cubo, que eu chamo esse cubo de cubo referencial de projeção. Então, nós já vimos alguns passos nos slides anteriores de como
planejar, de como planificar esse cubo, certo? Nós já vimos alguns passos. Então, primeira coisa a ser feita, eu vou sempre deixar o plano vertical parado, ou seja, onde está a vista frontal vai ficar sempre parado. Aí tem aqui um passo a passo. Primeiro passo, cadê o primeiro passo? Eu vou abrir aqui esse plano frontal, que é onde está a vista posterior, e ele vai ficar no mesmo alinhamento aqui, ó, da vista lateral esquerda. Depois, segundo passo, eu vou abrir os dois planos, né? Aqui, ó, eu vou abrir e eles vão ficar ao lado da vista frontal. Então, vai ficar vista frontal, lateral esquerda e depois vista posterior, tá? Quarto passo vai ser aqui, ó, a tampinha. Subir onde está a vista inferior. Gente, só um minutinho aqui que minha filha entrou no quarto. Só um minutinho. Pronto. Ela só tem 3 anos e quer ficar o tempo todo perto de mim. Vamos lá agora. Voltar a apresentar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos lá. Então, a gente viu... a gente viu até o quê? O segundo passo, né? Terceiro passo, a gente vai abrir aqui, ó, o plano lateral esquerdo, onde está a vista lateral direita, e aí ela vai vir primeiro vista lateral direita, depois vai vir vista frontal, vista lateral esquerda e vista posterior. Quarto passo, a tampinha aqui, né, que é onde está a vista inferior. Ela vai ficar acima da vista frontal. E o último passo é o plano horizontal, né, onde está a vista superior, que vai ter aquele rebatimento da época que ele vai para baixo. Então, quando a gente planificar o cubo, né, seu cubo referencial, vai ficar desta maneira. Esta vai ser a ordem para o objeto no primeiro diedro. Se fosse terceiro diedro, qual seria a ordem? Eu iria inverter vista inferior e vista superior, lateral direita e lateral esquerda, e vista frontal com vista posterior, certo? Mas é a mesma coisa, é o mesmo conceito. Terceiro diedro ou primeiro diedro. A única diferença seria a ordem, certo? Então, vamos recapitular mais uma vez. Eu quero que vocês me digam. Quando eu estiver olhando para a vista frontal, eu vou ver medidas de quê? Eu vou representar medidas de... Bora, falem, percam vergonha. Largura e altura. E altura. Mesma coisa na vista posterior, né? Medidas de largura e altura. Quando eu estiver olhando vista lateral direita, eu vou ver medidas de profundidade e o quê? E altura, né? E altura. Muito bem. Na lateral esquerda, mesma coisa, né? Vistas, medidas de profundidade e de altura, certo? Vista superior e inferior. Vamos lá. Vista superior, vou ver medidas de largura e de profundidade. Quando eu estiver olhando de cima do objeto, eu só vejo medidas de largura e de profundidade. Mesma coisa para a vista inferior. Eu só vou ver medidas de largura e medidas de profundidade. Certo? Então, ó, comumente, objetos, peças mecânicas só precisam de 3 vistas para a representação. Então, essa imagenzinha aqui é só para vocês gravarem bem ela, certo?
que apenas 3 vistas é suficiente. Como nós, dependendo da peça, tá, gente? Como aqui nós estamos em aula, nós queremos que vocês aprendam, então nós vamos representar todas as vistas, tá? Com exceção da vista inferior, porque a vista inferior ela é raramente utilizada. Raramente, então não precisa a gente representar a vista inferior. Vamos aprender a representar todas as outras. Vamos ver aqui algumas observações. Em desenho arquitetônico, as vistas lateral, a vista frontal e a posterior são denominadas de fachadas, certo? Então, fachada frontal é quando o observador se posiciona na frente do objeto. Então, vistas e fachadas é a mesma coisa. A diferença é que vistas é quando eu tratar de objetos. Fachadas é quando eu estiver tratando de edificações, certo? Mas é a mesma coisa, o mesmo conceito, faz do mesmo jeito. A vista inferior, ela é raramente utilizada. Raramente se desenha a vista inferior. Só se desenha uma vista inferior se eu não conseguir representar ela a partir da vista superior. Por quê? Como assim, professor? Eu desenho a vista superior e represento a inferior? Porque a gente faz um tracejado, certo? Daquilo que está após o objeto que a gente não vê. Eu vou já mostrar a vocês. Então, quando eu desenho a superior, eu já represento a inferior através desse tracejado. Então, a gente não vai desenhar a vista inferior. A vista superior em desenho arquitetônico, ela é denominada de planta de cobertura, certo? Então, vista superior de um objeto é a mesma coisa de planta de cobertura de uma edificação, tá? Mesma coisa, mesmo conceito. As vistas ou fachadas laterais esquerda e direita se referem à esquerda e direita do observador, estando ele em frente ao objeto, ok? As vistas ou fachadas, isso é importante. O observador nunca vai estar dentro do objeto ou dentro da edificação. Ele vai estar sempre por fora. Então, ele vai primeiro para a posição de frente do objeto, né? O objeto não gira, quem gira é o observador. Então, ele fica de frente para o objeto e aí vai para o lado direito ou vai para o lado esquerdo, ok? Mesma coisa lá para a edificação. Quando a gente for trabalhar a fachada, a gente vai se posicionar por fora da edificação e aí vai para o lado direito ou para o lado esquerdo para obter as fachadas laterais direita e fachada lateral esquerda. Certo? Sempre por fora, nunca por dentro do objeto. Então, observem essa figura aí. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o meu objeto, certo? E aqui os 6 planos, tá? Os 6 planos, né? Formando o cubo referencial de projeção. De acordo com a posição do observador, sempre a projeção do objeto vai ser no plano posterior ao objeto, a gente vai obter as vistas. Então, aqui, ó, o objeto, né? Nós tínhamos o objeto e aqui como vai ficar as suas vistas. E como que vai ser a planificação? Para quem estava em dúvida, olhando essa figura aqui, tá? Essa é a figura, né, que dá para a gente entender bem direitinho como que é a planificação do cubo referencial de projeção. E aqui como vai ficar, né? Mais uma vez, a posição das vistas. Então, eu tenho vista lateral direita, vista frontal, vista lateral esquerda, vista posterior, acima a vista inferior e abaixo a vista superior. Lembrando, nós não vamos desenhar vista inferior, então nós só precisamos desenhar essas 5 vistas. Como que se constrói? Tem a aula prática ensinando como se constrói, como que se desenha a projeção de um objeto, certo? Eu vou postar para vocês assim que acabar aqui a aula. Mas vamos tentar dar uma olhada?
Então, primeira coisa, eu vou analisar o meu objeto, né? Vou analisar o meu objeto e vou excluir aqui, ó, a vista inferior, tá? E vou desenhar apenas aqui as 5 vistas. E vou olhar, frontal, medidas de quê? De largura por altura. Gente, isso é muito importante vocês saberem que quando estiver desenhando a vista frontal, só vai ter largura e altura. Quando estiver desenhando uma vista lateral, só vai ter profundidade e altura. Porque aqui é fácil, porque é o desenho de uma edificaçãozinha. Mas quando a gente pega um objeto, não é tão simples, entendeu? Não é tão simples. Então, por isso que é importante vocês saberem que medidas precisam ser representadas para cada vista, né? Então, vista frontal e posterior, largura e altura. Vista lateral direita e lateral esquerda, profundidade e altura. Vista superior e inferior, largura e profundidade. Veja isso aqui, ó. Essa profundidade, ó, quando eu rebater aqui, corresponde a esta profundidade aqui. Então, esse é o objeto da aula prática, um objeto bem simples, bem fácil, certo? Eu gravei a aula a partir dele. Então, vamos olhar aqui para ele. Quais são as medidas, qual a largura máxima desse objeto? Lembrando que a vista frontal vai ser aqui, ó, nessa posição. Quanto que é a largura máxima? É de 3. Quanto que é a altura máxima? Eu vou olhar para cá, para as medidas de altura. A altura máxima vai estar aqui, que vai ser de quanto? De 3 também. Então, a máxima é 3, a altura máxima é 3. Quanto que vai ser a profundidade máxima? 3 6. mais 1,5 mais 1,5. 6. Só um minutinho. Viu? Eu estou em aula, quando acabar eu ligo, viu? Tá bom. Tchau. Certo? Então, a profundidade máxima é 6. Ok? Vamos lá. Aí a questão diz assim, considerando que D é 1 centímetro ou que Dzinho é 0,5, na questão, eu fui a partir de Dzinho, certo? 0,5. Na escala 1 para 1, para os objetos do exemplo, deve-se representar os desenhos das vistas. Então, a profundidade máxima 6, a largura máxima 3 e a altura máxima 3. O que é que vocês vão, primeira coisa que vocês vão ter que aprender a fazer? Isso aqui são desenhos, são regras básicas para desenho, que eu ensino lá na aula prática. Vocês vão aprender a centralizar um desenho na folha. E aí eu ensino lá. Como é que a gente centraliza um objeto na folha? A gente vai medir, né, a parte do milimetrado máxima. Então, vamos supor, a largura máxima lá do meu papel milimetrado, né, o comprimento lá máximo, é de 30. Eu vou precisar desenhar vamos supor, é 30, eu preciso desenhar 20. Como é que eu vou centralizar? 30 menos 20, 10. Então, vai ficar 5 centímetros para um lado, 5 centímetros para o outro. Lá na aula eu explico isso, certo? Como é que se desenha. Depois que eu aprendi a centralizar, o que é que eu vou desenhar? Eu vou precisar desenhar um sistema de eixos, certo? Eu preciso desenhar um sistema de eixos. Quais são os eixos que eu vou desenhar? Primeiro, eu vou desenhar o eixo de X, certo? Esse eixo de X vai ser... Vamos ver aqui. Como é que a gente vai descobrir esse eixo de X? Deixa eu tentar me lembrar aqui. Deixa eu ver se eu tenho nos slides. As fórmulas. Pronto, vamos deixar assim, Lou. Como que eu vou descobrir o valor de X? Como que eu vou somar esse valor aqui para descobrir X? Eu vou fazer, ó, vai aparecer a profundidade 2 vezes, então vai ser 2 vezes a profundidade, mais 2 vezes a medida da largura, né? Mais os valores de D. D é a distância entre a vista e o eixo, para que não toque, para que uma vista não fique colada na outra. Se eu não botar D, vai ficar uma vista colada na outra e vai ficar muito confuso de se entender,
certo? Vai ficar errado. Então, vocês vejam que a cada... Opa! Voltou. A cada 2 Dzinho corresponde a um Dzão. Vamos chamar assim. Então, lá na questão, eu disse que Dzinho era 0,5. Quantos Dzinhos eu vou ter aqui para poder representar o valor de X? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 8 Dzinho. Então, qual vai ser a forma de X? 2 vezes a profundidade, mais 2 vezes a largura, mais 8 vezes, né? Mais 8 Dzinho. Ok? Depois eu preciso traçar Y1, Y2 e Y3. Vamos lá. Y1 e Y2, que é a mesma coisa, é igual. Como é que eu vou fazer? Y1 vai ser a medida de... Deixa eu ver se eu tenho aqui um slide que dê para... Não. Y1 vai ser a medida de quê? Vai ser a medida de altura, porque na vista frontal só tinha altura, né? Mais uma medida de profundidade. Na vista superior, essa medida aqui é de profundidade. Mas quantos D? 1, 2, 3, 4 D. Então, Y1 e Y2 vai ser altura mais profundidade mais 4D, certo? E Y3, que é só a parte superior, não preciso desenhar para baixo, porque não tem nada aqui embaixo. Então, Y3 vai ser só a altura mais 2Dzinho, certo? Gente, e para mim saber aqui a distância, né, do início de X até Y1, vai ser quanto? Quem aí quer arriscar essa distância daqui para cá, vai ser quanto? É a profundidade mais 2 vezes esse Dzinho. Muito bem, a profundidade mais 2 vezes Dzinho. E aqui, de Y1 para Y2, vai ser quanto? Largura mais 2D. Largura mais 2D. E, de novo, de Y2 para Y3. Profundidade mais 2D. E o que vai sobrar vai ter que ser a largura mais 2D. Ou seja, vão ser... onde está a vista lateral direita e a lateral esquerda vão ser iguais. E onde está a vista frontal e vista posterior vão ser iguais. E aqui, para superior, né? Para a parte de cima, para mim saber diferenciar, né? Quando eu tiver X, traçar Y1, Y2, Y3. Como que eu vou saber a distância para superior e a inferior? Vai ser o quê? Para superior vai ser a altura mais 2D. E para inferior vai ser a profundidade mais 2D, certo? Então, tem aqui as fórmulas, né? Nos slides, tem explicando. Eu acho... na aula prática, eu fiz essas que eu falei agora. Aqui vai com D1, D2, umas fórmulas maiores, mais complicadas, enfim. Mas dá no mesmo, é a mesma coisa, certo? Aqui explicando o que é Y superior, Y inferior, Y2, Y3, certo? Então, depois que fizer os eixos, né? Depois que a gente fizer os eixos centralizados na folha, tá? Vocês vão ver lá na aula prática. A gente vai o quê? A gente vai primeiro desprezar os valores de D, certo? E vou desenhar somente os valores das vistas, ou seja, os valores máximos de cada vista. Então, eu vou desprezando os valores de D, certo? Até que eu fique aqui, ó, com os valores das vistas. Mais uma pessoa entrou. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Certo, então vamos voltando. Então, eu vou desprezar os valores de D, né? E vou ficar, ó, com os valores máximos. Ou seja, aqui na vista frontal, eu vou ter o valor máximo de largura e o valor máximo de altura, desprezando D. Na vista lateral esquerda, a mesma coisa. E direita, valor máximo de profundidade e valor máximo de altura. Depois disso,
o que é que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para a figura e, a partir dela, começar a desenhar. Então, onde vai ser a minha vista frontal, eu vou olhar apenas para o que vai ser a vista frontal. Quando eu estiver olhando aqui de frente, o que é que eu vou ver? Eu vou ver essa medida de largura por essa de altura, ou seja, eu vou ver essa face aqui, que ela é 3 por 1. Então, eu venho aqui na vista frontal e desenho 3 de largura, que já vai estar por 1 de altura. Eu desenho essa face. O que mais que eu vou ver? Eu vou ver essa outra face aqui, que é o quê? 3 de largura por 2 de altura. Então, vai ficar 3 de largura por 2 de altura, certo? Vista lateral direita. Vamos ver aqui. Vista lateral direita, eu vou olhar para o objeto e vou desenhando, né? Primeiro, eu vejo 6 de profundidade. Desenho 6 de profundidade, que já vai estar, na verdade, né? Que é o máximo. Depois, 1 de altura, 1,5 de profundidade. Sei por que está acontecendo isso. Que antes entrava direto. Certo? 1 de altura, 1,5 de profundidade. Não, é 3 de profundidade aqui. E depois vem 2 de altura, 1,5 de profundidade, 1 de altura, 1,5 de profundidade, fecha com 2 de altura. Mesma coisa faz a vista lateral esquerda, certo? Quando for traçar a vista frontal, certo? Quando for traçar a vista frontal, se tiver dúvidas, lembre, sempre a gente começa de baixo para cima. Então, vocês podem fazer isso aqui, ó, pode rebater. Então, essa profundidade aqui vai ser esta profundidade aqui. A profundidade aqui dessa parte mais alta vai ser igual a esta daqui. Essa profundidade igual a essa. Então, vocês podem fazer esse rebatimento só para ficar mais fácil na hora do superior. E a posterior, gente, olha, vocês não têm o objeto na mão, né? Vocês vão ter que olhar só para a figura. Então, por isso que vocês precisam trabalhar bem a imaginação de vocês, certo? Vocês vão precisar trabalhar bem a imaginação de vocês, certo? Então, quando estiver olhando por trás do observador, ele vai ver 3 de largura por 2 de altura. E vai ver 3 de largura também por 1 de altura, certo? Para finalizar, vai vir a questão dos tracejados e a questão da espessura das linhas. Primeiro, os tracejados. Os tracejados é que eu vou representar aquilo que não é visto pelo observador. As arestas invisíveis, mas que elas existem. Por exemplo, aqui a gente tem duas, na vista frontal e na posterior. Quando eu estiver olhando... Quando eu estiver olhando para a vista frontal, certo? O que eu... De novo, gente. Vamos lá, voltando. Quando eu estou olhando para a vista frontal, o que eu não vejo, o que é que eu não vou ver? Vai ser a parte lá de trás da figura, certo? Que é justamente isso aqui, ó. Eu não vou ver essa parte posterior aqui, mas ela existe, eu tenho que representar. Então, eu represento ela tracejado, certo? Quando eu estiver olhando aqui para a parte de trás, né, vendo a vista posterior, eu não vou ver aquela parte lá da frente do pódio, aquela parte mais baixa, né? Eu digo que isso é um pódio, certo? Eu não vejo a parte mais baixa. Então, eu represento ela tracejado, certo? Então, após representar os tracejados, a gente vai ter que representar as linhas, a espessura das linhas. A gente precisa diferenciar a espessura das linhas. Por quê? Porque eu olhando só para as vistas, sem ver o objeto, eu não vou entender qual que é a parte mais próxima, né? Se tivesse igual, por exemplo, aqui na vista superior, tivesse igual, como é que eu ia saber qual é o mais alto, qual é o mais baixo? Tá entendendo?
Então, as partes mais próximas do observador, eu represento com linhas mais largas. Então, eu vou enlarguecer essa linha. Como é que eu vou enlarguecer essa linha? Com a régua, né, sempre para dentro do objeto, ou usando um lápis de ponta mais grossa. Um lápis de ponta 0,9, ou um lápis de ponta 1,6, certo? Eu não tenho esses lápis, professora. Não tem problema. Lá no exercício eu explico, eu ensino como é que enlarguece. Vocês vão enlarguecer com a régua, passando réguas, assim, retas paralelas, né? Sobre as linhas que devem ficar mais largas, ok? Então, vista lateral direita e lateral esquerda, ela é toda em um plano só, está toda no mesmo plano. Então, eu enlargueço todas as linhas. E aí, vocês vão ver, ó, que essas partes mais largas estão todas no mesmo plano, certo? E aí, eu vou diferenciando as linhas, certo? Com linhas. Veja aqui que na vista superior eu tenho 3 espessuras de linhas. Então, eu tenho que deixar, né, de acordo com a proximidade do observador. Olhando aqui para a vista superior, quem está mais próximo? Essa parte do meio. Depois, quem está mais próximo? Vai ser essa parte aqui de trás. E, por último, essa parte aqui, que ela é mais baixa. Então, quando eu estiver olhando de cima, essa parte vai ser mais baixa. Então, ela tem que ser com linhas mais estreitas. Ok, gente? Alguma dúvida? Quem quer fazer alguma pergunta? Aquele desenho é somente para critério de organização, né? Que é a questão da... Só para critério de organização, só para que não fique uma vista colada na outra. Se não tivesse o desenho, ia ficar tudo aqui, ó, tudo emendado, como se diz. Tudo junto, entendeu? Não vai ter essa distância. Por isso que a gente tem que colocar esse desenho. Então, aqui, se fosse em aula, seriam esses os exercícios. Eu vou colocar os exercícios, né? 2 desses aí, eu vou colocar 2 deles no cigarro. Ok? Deixa eu parar a apresentação. A aula hoje ficou um pouco atrapalhada, não sei por quê, né? O que aconteceu, mas ficou nisso. Mesmo quem tem o e-mail da UFESA, não conseguiu acesso. Vamos tentar resolver esse problema? Vamos começar a nossa aula mais tarde. O que é que vocês acham? Começar a aula às 8h30. Melhor. Todo mundo concorda? Eu acho que fica bom, porque, pronto, todo mundo consegue entrar no horário, combina para todo mundo entrar no horário, e não fica atrapalhando a aula, atrapalhando sua explicação. Você ficar direto saindo da apresentação. Eu acho que fica melhor. Pronto. Certo. Mais alguém? Alguém discorda? Quer começar às 8 horas? Oito é melhor, professor. 8h30 é melhor. Já o Wilson botou, o negócio é comprometimento. Quando a dia, a pessoa vai junto. Pois é. Então, vamos fazer assim, vamos marcar a aula às 8h30, certo? Se na próxima aula continuar assim, gente entrando e ficar atrapalhando, aí a gente faz uma lista de e-mails, né? Vocês passam para mim uma lista de e-mails, que aí eu vou adicionar vocês no Google Agenda. Vocês usam o Google Agenda? Não. Pois é, o Google Agenda é muito bom, gente. É muito bom. Muito bom mesmo. Um aplicativo excelente. Por quê? Porque ele alerta para você a hora que você vai ter reunião. Por exemplo, 10 minutos antes, meu celular já... Aula da turma 2. Meu celular já me aplica, já me avisa. Por quê? Porque eu tenho o Google Agenda. Então, se não der certo, na próxima aula, ficar tendo, né, essas interrupções, aí vamos fazer uma lista de e-mails, vocês vão me mandar o e-mail de todo mundo, que eu vou adicionar vocês no Google Agenda, certo? E aí vocês vão receber uma notificação, vão receber um e-mail
com a notificação e diz assim, tal reunião, você pretende participar? Sim. Aí vocês vão lá em sim, aí vai abrir o Google Agenda, e a partir daí vocês vão ficar sempre tendo essa agenda e ele vai permitir, né? Ele vai lhe alertar na hora da aula. É muito legal. Mas para isso eu tenho que fazer o convite pelo Google Agenda. Certo? Então vamos fazer o seguinte: próxima aula, 8h30 que a gente inicia. Ok? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ok, professor. Tá ok? Então, eu vou agora, vocês vão aproveitar o resto da manhã para assistir os vídeos. Se quiser, eu vou postar o vídeo da aula teórica, vou postar esse vídeo aqui da aula síncrona e vou postar o vídeo da aula prática, certo? E aí vocês assistem e, se quiser, já pode começar. Uma dica, vão fazendo esse vídeo que eu botei, esse vídeo da aula prática, vão fazendo junto comigo, certo? Vocês podem primeiro assistir o vídeo todo e depois ir fazendo só para aprender. Para quando chegar na hora da tarefa, vocês já saberem mais ou menos como é que faz. Ok? Pronto. Então, tenham todos um bom dia e uma boa semana. Tá? E se cuidem, fiquem em casa. Bom dia, professor. Você também. Tá? Boa semana. Valeu. Tchau, gente. Tchau.